Atenção! Esse vídeo não possui o intuito de substituir a obra original, então caso você não tenha tido um contato com ela, saia desse vídeo, vá ter esse contato, experiencie o que a obra tem a te oferecer, refletindo sobre, tire suas próprias conclusões e ao final, se ainda tiver interesse em ouvir a minha opinião sobre a obra, saiba que sempre será uma honra tê-lo aqui. Não terceirize a sua responsabilidade de refletir e nunca substitua a jornada pelo acúmulo de informações. Quando eu era criança, eu me lembro vividamente de ter em casa um aparelho de videocassete recheado de desenhos e filmes da Disney. Naquela época eu nunca me questionei de como adquirimos aquela coleção, eram cerca de 15 a 20 fitas. Foi só recentemente que eu descobri que uma parte dessa coleção veio de uma assinatura mensal da revista Abril que meu pai fazia, e a outra parte, honestamente, da pirataria. No entanto, o que importa é que uma parte significativa da minha infância foi marcada por esses filmes. Incrivelmente, o meu favorito entre eles acabou se tornando o mais esquecível em minha memória. Eu não conseguia recordar o título, a trama ou até mesmo os personagens. Além do carinho por essa obra, eu só tinha uma vaga lembrança de uma cena onde uma raposa era cercada por chamas, prestes a padecer. E vejam só, não foi preciso mais do que isso para encontrar esse filme no Google. Por isso, hoje eu decidi sucumbir à nostalgia e falar sobre uma das obras que mais marcou minha infância, Robin Hood, de 1973. Após o rei legítimo de Nottingham ter saído para uma cruzada, seus súditos começam a sofrer sob o governo tirano do recém-coroado rei João. Contudo, em meio a esse caos que tomou o reino, uma luz de esperança surge. Uma jovem e astuta raposa chamada Robin Hood decide se opor à tirania do novo rei, roubando da realeza para dar aos pobres. Logo de cara eu tenho que deixar claro duas questões importantes para essa análise. A primeira é que por mais que esse conto tenha mais de 500 anos e inúmeros filmes tenham adaptado essa história, a verdade é que todo o meu conhecimento sobre a trama aparentemente é oriunda desse filme. Com base na minha longínqua pesquisa sobre o tema, no qual envolveu ler um parágrafo inteiro na Wikipédia, o filme da Disney me soou bem fiel ao material original. Por conta disso, não haverá quaisquer comparações com a lenda original. Agora, sobre o segundo ponto de relevância, eu preciso deixar bem claro uma coisa: eu sou totalmente enviesado para falar sobre esse filme. Então algumas críticas que eu admito que deveriam ser mais enfáticas vão inevitavelmente serem mais brandas, por conta dessa camada de sentimentalismo que ofusca a minha plena razão. Naturalmente, essa obra não é aquela perfeição imaculada, ausente do pecado original como eu achava. Muito pelo contrário, durante a minha experiência com a mesma, uma montanha russa de emoções me veio, e eu admito que por muito pouco uma enorme decepção não me assolou. Mas para esclarecer alguns pontos mais sensíveis, deixe-me começar pela trama. De fato, aqui parece conter o principal déficit desse filme. Ele demora muito para se organizar e uma ausência de uma estrutura clara fica muito perceptível. Até a metade desse filme, aquela lógica de causa e consequência não parece se aplicar a essa obra. Ao meu ver, uma boa história depende muito dessa construção cuidadosa dos eventos que impulsiona as próximas situações. E infelizmente me parece muito preguiçoso a escolha dos realizadores de passar mais de 40 minutos só transitando nesse universo, de uma forma praticamente despretensiosa. Eu vejo que existiam formas mais inteligentes de estabelecer o protagonista, o antagonista, os coadjuvantes e, claro, o drama dos cidadãos de Nottingham. Por isso, infelizmente, não há como eu chegar aqui e defender tais decisões narrativas. Agora, algo interessante que me pegou de surpresa foi a tentativa de mudar o esquema tradicional do herói que salva a donzela em apuros. Pois nesse caso, ao invés de ter a Lady Mary nesse papel, foi destinado o Freytug. E a forma com qual substituíram esse tropo narrativo foi até bem construída e condizente com a personalidade dos personagens. Quando alguém mencionar que determinado personagem é unidimensional e você estiver à procura de um outro exemplo, é só lembrar de qualquer personagem desse filme. Não há como negar que todos os personagens desse filme carecem de complexidade. Até o início do torneio de arco e flecha, o filme dedica-se a apresentar os personagens principais e secundários que acompanhamos. E é alarmante como todos eles, repetindo, todos eles permanecem inalterados até o fim da obra, sem sequer uma mínima mudança de atitude ou pensamento. Em outras palavras, a ausência de desenvolvimento de personagem é uma regra inquestionável ao longo do filme. E é importante ressaltar que esse é o 21º filme da Disney, então já existiam obras que exploravam camadas mais profundas aos personagens, como é o caso de Pinóquio, Bambi e Peter Pan. Então fica difícil entender essa escolha descuidada com os personagens desse filme. Depois de tudo isso dito, mesmo com esses personagens possuindo personalidades extremamente binárias, sendo caracterizados como muito bons ou muito ruins, é surpreendente como eles ainda conseguiram conquistar a minha empatia, e naturalmente os vilões a minha antipatia. A maioria dos coadjuvantes enfrenta situações de dificuldade que são impossíveis de não despertar compaixão. Já o Robin Hood se destaca pela confiança, astúcia e pelo evidente zelo para com os cidadãos de Nottingham. Já a Lady Mary, por sua vez, encanta com sua meiguice, doçura, piedade e um jeito meio moleca que é divertido de se ver. Então sim, são personagens super simplórios, é verdade, mas ainda assim conseguem me cativar bastante durante o filme. Outro aspecto positivo que eu queria destacar,
e que se conecta perfeitamente com a crítica que eu fiz no vídeo passado sobre o filme Eu Me Importo, é que até mesmo esse filme do Robin Hood, de maneira totalmente direta, sem nenhuma sutileza, conseguiu estabelecer vários fundamentos que nos levam a torcer por um personagem cujas atitudes naturalmente seriam consideradas errôneas por todos. Assim como muitos de vocês, eu também vivo no Brasil e compreendo quão frustrante é ser assaltado ou temer por isso. Então defender tal ato é pra mim impensável. Contudo, perceba como esse filme subverte essa questão. O Robin Hood não simplesmente rouba das pessoas com maior poder aquisitivo para dar aos necessitados, mas sim devolve o dinheiro que foi retirado deles cruelmente através de impostos. O próprio Rei João, de forma literal, admite que está roubando os pobres para dar aos ricos. O filme ainda destaca isso com várias cenas do xerife tomando o dinheiro dos cidadãos, culminando até mesmo em uma cena em que ele rouba a caixa de doações para os necessitados. Mesmo estabelecendo de maneira direta e por muitas vezes subestimando a inteligência do espectador, todo esse esforço ainda consegue esclarecer muito bem que o roubo do Robin Hood é na verdade uma espécie de devolução, e não uma apropriação indevida do esforço alheio. Então sim, por mais que feita de maneira porca, essa ideia funciona no filme. Enfim, eu só queria destacar isso mesmo. Agora vamos abordar o ponto que eu considero mais positivo, a animação da obra. Para começar, acredito ser importante ressaltar a principal polêmica que envolve essa animação, a reutilização de movimentos de outros filmes da Disney. Embora essa prática já tenha sido comum na época e já tenha sido empregada em diversos outros filmes aclamados da empresa, é inegável que neste caso perderam um pouco a mão, pois lá na cena da floresta, cerca de, 50 a 60% dela é praticamente reutilizada de outras obras. Alguns dos movimentos mais icônicos de Mowgli e Aristogatas foram transportados para cá na cara dura mesmo. Inclusive, eu até reconheci a dança do João Pequeno com a Dama de Companhia retirada diretamente do filme do Mowgli. No entanto, é possível relevar esses aspectos. O filme conseguiu adaptar bem esses movimentos da maneira que se encaixam legal na obra, agregando valor a esses momentos. Eu admito pra vocês que eu gosto bastante de animação que se utiliza dessa técnica de rotoscopia. Essa peculiaridade, pra mim, confere um charme especial à obra. Existe toda uma estranheza que me faz não querer tirar os olhos da tela. Por conta disso, eu acho a animação desse filme muito cativante. Embora haja momentos em que eu perceba alguma falta de beleza aqui e ali em determinados frames, porém essas situações pontuais, como por exemplo as linhas de um personagem se sobressaírem, não comprometem a experiência como um todo. Além disso, há cenas que merecem reconhecimento, como a confusão no torneio, que se destaca como uma das melhores partes do filme. A animação é fluida e os acontecimentos são leves e divertidos. Outro ponto alto é a cena da Dama de Companhia lutando contra os guardas, assemelhando-se a uma jogadora de futebol americano. Essa mudança de perspectiva é sensacional e me lembra até aqueles joguinhos run de celulares. E claro, eu não posso deixar de mencionar o confronto final entre Robin Hood e o xerife. Apesar de ter uma duração menor do que eu me lembrava, esse momento é profundamente marcado em mim, e foi graças a essa lembrança que eu reencontrei esse filme. Embora a conclusão da fuga do castelo pudesse ter tido um clímax mais impactante, ainda assim também é um dos melhores momentos do filme. É basicamente um daqueles momentos que te prendem na tela e você fica sem piscar. E óbvio, ainda tem mais, toda essa obra se beneficia enormemente da trilha sonora. Eu vou falar pra vocês, a trilha sonora desse filme é tão vital para a obra quanto a água para nós, seres humanos. Do início ao fim somos envolvidos por uma orquestra instrumental que é incrível, e que complementa perfeitamente o que vemos na tela. A ausência dessa trilha sonora seria impensável. Sou particularmente fã da presença marcante da trilha sonora em animações. Ela confere personalidade e profundidade ao filme. Além do instrumental, há algumas canções que se destacam. São poucas, mas cada uma delas é formidável. Inclusive a música Love foi indicada ao Oscar de melhor canção original. Eu vou até deixar um link aqui na descrição para que vocês possam ouvi-la, ela é muito boa mesmo. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu não sei vocês, mas reassistindo essa obra eu fiquei com uma clara impressão de que esse filme foi podado. E tal sensação é proveniente de uma combinação de fatores, que incluem o baixo orçamento, a reutilização excessiva de movimentos de outros filmes, a simplicidade da história e, por consequência, a falta de desenvolvimento dos personagens. No entanto, mesmo diante desses desafios, o filme ainda consegue se manter bom e cativante. Como eu mencionei no início, eu reconheço a minha tendência pessoal a avaliar esta obra. Apesar de acreditar que eu fui justo nessa análise, é inegável que a nostalgia da minha infância influencia minha percepção. Mesmo achando o primeiro ato meio cansativo, quando chega no torneio de arco e flecha, pra mim o filme vai lá pra cima. E o fato de eu rever uma obra tão especial da minha infância, que ainda se mantém com inúmeras qualidades, realmente me deixou bem feliz. Por conta disso, o selo que atribuo a este filme é de nostalgia. Sem dúvidas, essa obra ocupa um lugar muito especial em meu coração. Então é isso, agradeço por todos que viram até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar
comentar, pois isso me ajuda bastante mesmo. Essas simples ações vão fazer toda a diferença para esse canal. Além disso, para quem quiser me ver jogando ou reagindo, eu faço live aqui no YouTube, canal de lives aqui na descrição. Inclusive, eu não fiz live esses dias e também não postei um vídeo na data certa, porque na última live quem viu vai perceber que durante a live eu fiquei gripado e realmente eu peguei uma febre muito alta depois disso. Então eu vou tentar continuar com as lives, com os vídeos normalmente, realmente é porque foi uma semana bem chatinha pra mim. Então é isso, meu nome é Odd, fim da transmissão.